Sí, es que estoy ensayando, perdón. Olá, bem-vindos a este live do Iber Bibliotecas, que tem como objetivo falar sobre o concurso de ajudas 2020. Eu sou Paulina Castanheda e estou com Ana Maria da Costa Souza, presidente do Iber Bibliotecas e coordenadora geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do Brasil. Nesta live, vamos fazer um repasso pelos pontos mais importantes do concurso e na segunda parte vamos responder todas as suas perguntas. Lembrem-se que vocês podem encaminhar essas dúvidas pelos comentários do Facebook, ok? Também, se a gente não conseguir responder todas as suas perguntas, vocês podem encaminhar um correio, a nosso e-mail é hiperbibliotecas@serlalc.org. Agora vou dar a palavra a Ana Maria, que está em Brasília. Ana Maria, bom dia. Como vão as bibliotecas do Brasil? Boa tarde a todos. Um prazer muito grande estar aqui com você, Paulina, e dividir esse momento para a gente falar do edital do 8º concurso de ajudas. Esse edital foi reformulado e teve seu cronograma modificado para adequar à situação de pandemia do Covid-19. Nessa oportunidade, eu quero nos solidarizar com aqueles que estão enfrentando dificuldades por essa situação e expressar nossas condolências a todos que perderam seus entes queridos. O objetivo dessa apresentação é reforçar o papel das bibliotecas em sua capacidade de estar disponível para toda a população em todos os seus contextos, inclusive num contexto de pandemia, por isso reformulamos. Então, esperamos que essa apresentação seja proveitosa para todos, né? As bibliotecas do Brasil, Paulina, elas estão ansiosas para poder participar desse edital. Esperemos, né, que nós possamos, nós duas, conseguir resolver todas as dúvidas deles. Boa tarde, Paulina, e passo para você. Obrigada, Ana Maria. Então, vou compartilhar uma apresentação que fizemos para vocês, desta sessão informativa. Bom, também vocês podem visitar nossas redes sociais e nosso sítio web. Lá vão encontrar toda a informação sobre esse concurso e todos os concursos que nós fazemos em Iber Bibliotecas, ok? Bom, vamos começar. Então, Ana Maria, qual é o objetivo do concurso? Por que a Iber Bibliotecas faz este tipo de editais? O objetivo do concurso, né, é consolidar as bibliotecas públicas e as comunitárias como espaços de livre acesso que são, né, e permitir, né, que essas bibliotecas realizem as suas missões de ser espaço para informação, para leitura, para trabalhar pela inclusão social, né, e de contribuir para a qualificação e para a educação e desenvolvimento de todos, e o Programa Ibero-Americano, então, realiza esse concurso, que já é o 8º, ele realiza todos os anos, destinado às bibliotecas públicas e comunitárias dos países membros, né? Quero lembrar que o Iber Bibliotecas é um programa que integra o Espaço Cultural Ibero-Americano da Secretaria-Geral Sergipe, e a coordenação técnica, né, desse programa está à frente da Serlalc, que fica na Colômbia, né? Paulina. Ok. Então, este concurso tem 4 categorias para apresentar projetos. A primeira categoria é projetos de bibliotecas em tempos de pandemia. Ana Maria, por que é importante esta categoria e que tipo de projetos podem ser apresentados? Justamente como eu falei com vocês antes, esse concurso, esse concurso de ajudas, ele tinha um formato,
né? E em função da situação da pandemia do Covid-19, nós reformulamos esse edital e relançamos, né, acrescentando essa categoria de projetos de biblioteca em tempos de pandemia. Então, todos nós devemos imaginar que isso é muito importante. As bibliotecas, todas elas, tiveram que ser praticamente fechadas, interromper seus serviços usuais, e ficou cada vez mais claro para nós, né, que era importante ter um papel para além dos muros da biblioteca. Então, a gente pensou o seguinte, em serviços que contribuam para reduzir o fosso digital, o fosso imenso de digital entre aqueles que têm acesso à informação digital, que têm acesso aos meios digitais e aqueles que não têm. Né? Nesse sentido, a gente imagina que projetos que possam ser oferecidos por meio de aplicativos, aulas de iniciação à tecnologia, por exemplo, ensinar usuários de terceira idade a tirar mais proveito do seu celular, que o celular hoje é um pequeno computador, então às vezes a pessoa da terceira idade, ela tem mais dificuldade, então ela pode fazer desse celular o seu computador de bolso, né? Ações para promover a conectividade nas comunidades e suas bibliotecas por meio de parcerias, alianças para a implementação e fortalecimento dos serviços online. Né? Projetos de oferta de sinal de internet de qualidade com órgãos da prefeitura ou do estado, né? que ultrapasse os muros da biblioteca, não só um bom sinal de Wi-Fi para aqueles que vêm para a biblioteca, mas também para a comunidade, onde a biblioteca seja influencie isso. O desenvolvimento de ações e projetos para implementação de plataformas de treinamento online, serviços de referência virtual e serviços de informação local. Cursos à distância, por exemplo, referência virtual pelo site da biblioteca e por e-mail, é uma condição. Projetos que permitam acesso virtual a serviços da biblioteca, incluindo projetos por meio de telefonia móvel celular. Grupos de leitura pelo celular, referência por meio do WhatsApp. Inclusive, a gente sugere muito que aquelas pessoas que queiram apresentar projetos consultem o site do Iberbibliotecas, né? O site do Iberbibliotecas, nesse site tem vários projetos anteriores, inclusive um lindo projeto de Poços de Caldas, que era justamente utilizando um aplicativo, e eles fizeram um grupo de leitura por meio de uma biblioteca em Poços de Caldas. Então, são essas iniciativas que a gente acredita que podem ser realizadas no tempo de pandemia, onde você eventualmente não tem o contato direto com as pessoas. Obrigada, Ana Maria. Temos a categoria 2, que são projetos para fortalecer redes e sistemas de bibliotecas nacionais, estaduais ou municipais. Ana Maria, que objetivos devem cumprir esses projetos? O primeiro objetivo que esse projeto deve cumprir é o seguinte: é um projeto para fortalecer rede e sistemas de bibliotecas. Então, tem que haver mais de uma biblioteca. Então, não é um projeto que é para uma única biblioteca apresentar, é um projeto para uma biblioteca apresentar, desde que ela esteja, que esse projeto contemple o fortalecimento desta rede, dessa biblioteca com outras bibliotecas. Nesse sentido, nessa categoria, né, que vai ser, né, desenvolvida para redes e sistemas, contempla várias possibilidades. Planos estratégicos, né, você elaborar planos estratégicos de funcionamento de uma rede, ou seja, a rede não existe, você quer construir a rede, por exemplo, não é? Mas pode ser para fortalecimento de uma rede que já existe, ou um sistema que já existe. Né? O impacto econômico e social das bibliotecas, aquilo que a gente chama de estudos de valor das bibliotecas, qual é o papel que as bibliotecas têm? Né? Que papel as bibliotecas têm na sociedade, junto à população, qual é o impacto econômico, de avaliação de serviços de usuário, serviço para o usuário, como é que está funcionando esse serviço, quer dizer, você avaliar se esse serviço está bem sendo utilizado ou não. E desenvolvimento de estratégias, desenho de planos de apoio à leitura, exatamente você definir planos onde você caracteriza ações e atividades que têm um objetivo concreto de
desenvolver, de incentivar o ato da leitura na população. Desenvolvimento de estratégias de comunicação digital. Isso aqui já ou seja, como você vai elaborar planos e estratégias para se comunicar digitalmente com seus usuários. Né? E definição de normas de serviços, quer dizer, planos que você trabalhe nessa rede de bibliotecas, normas e serviços que sirvam para todas essas bibliotecas. E o plano de gestão de coleções. O mais importante, gente, é perceber que essa categoria 2, ela é específica para um trabalho em rede. Seja qualquer um desses aspectos que vocês utilizem para apresentar o projeto de vocês, tem que levar em consideração que vai ser para mais de uma biblioteca. Pronto. Então, temos a terceira categoria, que é projetos de planejamento e desenvolvimento de serviços de extensão de bibliotecas. Ana Maria, o que é a extensão de bibliotecas? Serviços de extensão de bibliotecas, o próprio nome já dá uma dica, minha gente. Extensão, ou seja, estender a biblioteca, ir para além da biblioteca. Não é isso? Então, ou seja, tudo aquilo que a biblioteca faz para além do seu prédio e no sentido de oferecer um serviço para fora da biblioteca, ou por meio de bibliotecas móveis, casas estantes, mala do livro, ou destinada à comunidade que não tem acesso a serviço de biblioteca, e a biblioteca vai para lá e estabelece. Nós também temos um projeto muito legal, que chama Piracaia na Leitura, em que foi simplesmente bibliotecas, mini bibliotecas implantadas na cidade inteira. A cidade não tinha biblioteca pública, quer dizer, teve, a biblioteca fechou. Também temos um projeto muito legal. Entrou. E aí, enfim, então, com isso, na verdade, a partir, inclusive, desse projeto Piracaia na Leitura, a biblioteca da cidade, a biblioteca pública da cidade reabriu. Mas isso é, por exemplo, um exemplo de serviço de extensão de biblioteca. Por isso que a gente fala o seguinte, sempre que possível, consultem o nosso site, www.iberbibliotecas.org. Tá? Porque lá vocês vão encontrar vários outros exemplos que poderão ser inspiradores para vocês realizarem o de vocês. Obrigada, Ana Maria. A quarta categoria é projetos desenvolvidos em bibliotecas públicas, comunitárias ou populares, vinculados diretamente ao cumprimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Ana Maria, o que é a Agenda 2030 e qual é a importância dela? Só um instantinho aqui. Bom, a Agenda 2030 foi um plano de ação definido por vários países no sentido de erradicar a pobreza, proteger o planeta, garantir que as pessoas tenham uma vida digna, serviços de qualidade, né, vivam em paz. E, em função disso, os países todos se juntaram, fizeram um acordo, um comprometimento, elaborando. Isso foi em 2015, e estabeleceram um período de 15 anos para cumprir uma série de objetivos para garantir esse desenvolvimento sustentável, ou seja, um desenvolvimento que garantisse bem-estar, qualidade de vida, né, um desenvolvimento real para as pessoas, mas que também significasse que esse desenvolvimento não acontecesse ao custo do planeta, para que a gente possa garantir que as gerações futuras continuem usufruindo dos bens que nós temos aqui, da natureza, etc. Então, essa Agenda 2030, são 17 objetivos e são 169 metas. Então, aqui realmente eu não vou listar agora os objetivos, não é? A gente tem no próprio site do Iberbibliotecas, né? Vou repetir outra vez, www.iberbibliotecas.org, né? Lá estão listados esses 17 objetivos, mas vocês, além disso, têm outros links
como esses que estão aparecendo aí na tela para vocês, onde vocês podem consultar e ter mais informação sobre esses objetivos, né? Isso. Essencial agora para em relação a esses projetos é que quem se inscrever projetos nessa categoria 4, que explicite claramente que objetivos pretende atingir com esse projeto. Isso tem que estar muito claro, quais são as metas. Então, e você tem que as metas, os objetivos, eles têm que estar todo muito relacionado àquela categoria que você escolheu, no caso 4. Aliás, isso serve para todas as outras categorias. Sempre que você vai falar de objetivos gerais, objetivos específicos e metas que você quer alcançar, elas têm que estar de acordo, referenciadas pela categoria que você escolheu. Então, a categoria 1, a categoria 2, a categoria da pandemia, a categoria das redes de biblioteca, as categorias de trabalho de extensão ou a categoria dos ODS. Então, as metas, os objetivos específicos, objetivos gerais, eles têm que estar interrelacionados. E não se esqueça, se vocês tiverem qualquer dúvida mesmo, vocês não só podem consultar o site, mas também enviar um e-mail para iberbibliotecas@serlauc.org. Auli. Obrigada, Ana Maria. Obrigada. Então, importante, quem pode participar? Primeiro, bibliotecas públicas, comunitárias e populares dos 11 países e cidades membros ativos. Os países e cidades são Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Espanha, México, Paraguai, Peru e a cidade de Quito e Medellín. Ana Maria, por que é importante ser membro do Iberbibliotecas? Bom, o Iberbibliotecas congrega esses países todos na área de biblioteca, no sentido da gente obter apoio para projetos, ações e atividades que ajudem a fortalecer e melhorar os nossos serviços bibliotecários. E na qualificação dos profissionais e também no atendimento das necessidades da população que acessa essa biblioteca. O programa de bibliotecas, ele é composto de países, como vocês viram, né, da Iberoamérica, né, mas também ele tem uma característica, ele também aceita a inscrição de cidades e de regiões, no caso do Brasil, municípios e estados, né? Como é que deve ser feito essa adesão a esse programa? Você manifesta, o Estado, as autoridades do Estado e do município, elas manifestam interesse, e essa manifestação de interesse deve ser encaminhado à sede da Secretaria-Geral Ibero-Americana, a SEGIB. Nesse sentido, qualquer interesse em participar do programa, vocês podem, novamente, utilizar o e-mail iberbibliotecas@serlauc.org.br e vocês conseguirão informação de como proceder para fazer essa adesão. Por que é importante aderir? O Brasil já não é membro? Eu já não posso participar do programa concorrendo aos projetos que o Brasil, né, já que o Brasil é membro? Claro que pode. Mas o Brasil é um país gigantesco, imenso. Então, cada vez que você... Então, todas as bibliotecas do Brasil estão concorrendo para as vagas que o Brasil tem nas ações e nos projetos. Cada membro tem garantida a participação garantida a participação de ganhar pelo menos uma participação nesse concurso de ajudas, né? E aí, por exemplo, vou dar só um exemplo, porque eu já conversei um pouquinho com esse estado, e ele já manifestou um interesse, que era Mato Grosso, né? Se Mato Grosso quiser participar, Mato Grosso não vai mais ter que concorrer com todas as vagas do Brasil. Né? Então, ele vai concorrer só entre Mato Grosso. Então, as bibliotecas de Mato Grosso não terão que concorrer os projetos, etc. Né? Enfim, então, nesse sentido, que é importante, que talvez seja muito importante, que os estados e os municípios do Brasil comecem a perceber
o interessante que é você fazer parte do Iberbibliotecas. Né? Mas além das bibliotecas públicas e comunitárias, quem mais pode participar, Paulina? Bom, então, associações, redes e sistemas de bibliotecas públicas dos países e cidades membros ativos. Neste caso, gente, o Brasil é membro ativo do Iberbibliotecas. Então, todas as suas bibliotecas, toda a sua rede e sistemas podem participar sem problema. 3. Organizações públicas e privadas que apresentem projetos para o desenvolvimento de bibliotecas públicas e redes de bibliotecas dos países membros ativos. Neste caso, muitas vezes as bibliotecas comunitárias não têm essa personalidade jurídica que é necessária para apresentar projetos. Então, elas se associam com organizações públicas que podem apresentar esses projetos, mas eles têm que apresentar um documento especial que vamos falar na parte de inscrição, ok? Cidades ou países não membros que apresentem um projeto conjunto com uma cidade ou um país membro ativo. Neste caso, o projeto deverá ser apresentado por uma entidade da cidade ou do país membro ativo. Então, as cidades e os países que não são membros também podem participar, mas eles têm que fazer uma parceria com essas cidades ou esses países membros, ok? E são esses países e essas cidades membros que ficam responsáveis do projeto para a Iberbibliotecas, ok? Importante, gente, a entidade proponente pode apresentar apenas um projeto ao concurso de ajudas 2020. E também uma entidade que tenha ganhado anteriormente pode concorrer novamente após 2 edições subsequentes àquela em que foi contemplada e com projetos diferentes dos originalmente escolhidos, ok? Bom, Ana Maria, inscrição. Que devem fazer as pessoas para apresentar seus projetos para a Iberbibliotecas? Bom, para você inscrever o seu projeto, você deve esse projeto tem que ser enviado por e-mail para o iberbibliotecas@serlaug.com. No assunto, você vai colocar concurso de ajudas 2020. Né? Neste e-mail, você vai anexar alguns documentos. Não é? Mas como é que eu sei que tem esse concurso de ajuda, gente? Vocês já foram lá, eu estou falando toda hora para vocês, não deixem de olhar nosso site, www.iberbibliotecas.org. Lá vocês estão sempre acompanhando. No nosso caso aqui do Brasil, que o ponto focal é a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Bibliotecas, também no nosso site a gente está sempre avisando quando é que tem um edital, um concurso aberto para vocês se inscreverem. Ok, vocês já estão sabendo, vão lá no site, vão ver o que é e vão mandar, então, para esse e-mail com esse assunto, com os seguintes documentos. Vamos ver quais são os documentos que vocês têm que mandar. O formulário de inscrição. Onde é que eu acho esse formulário de inscrição? No site, lá no site www.iberbibliotecas.org. Lá no site vai ter o formulário de inscrição. Como é que eu vou chegar nesse site? Você vai chegar nesse site, ele vai estar por enquanto em espanhol, daqui a pouco ele vai estar em português também, mas por enquanto ainda está em espanhol. Aí você cuvuca, vê lá, clica, daqui a pouco você chega lá em português, você vai achar o edital, você vai achar esse formulário. Formulário do orçamento em dólar e moedas local. Isso, gente, é muito importante, que esse formulário, que também é encontrado no site, lá no corpo do edital, está lá. É importante que você vai fazer o download desse formulário, que é uma planilha que tem 2 abas. A primeira aba você vai fazer em dólares e a segunda aba em moeda local. Vocês vão ver que todos os nossos projetos, eles são orçados em dólar. Por quê? São vários países, cada país com a sua moeda, então nós escolhemos com a moeda de transação internacional é o dólar. Então, nosso orçamento é sempre em dólar. Mas você tem que fazer o orçamento também em moeda local, porque é a moeda que você vai gastar. É essa moeda que você vai utilizar para o seu orçamento.
tá? Então, nesse formulário é muito importante ficar atento. Não faça só a primeira aba, tem uma segunda aba, lá embaixozinho. Tem a primeira aba, depois tem a segunda aba, na planilha Excel. Vai lá e olha e faz o orçamento. Então, E qual é o valor do dólar que eu vou fazer? O dólar do dia que você estiver preenchendo, o dólar do dia que você estiver mandando. Você preenche e manda, nesse dia o valor do dólar. Porque o dólar tem flutuação. Então, mas de modo geral, com aquele valor em dólar, e você coloca o valor equivalente na moeda local daquele dia. O cronograma das atividades do projeto. Olha só, nesse cronograma você vai definir todas as atividades e todas as datas, porque o projeto tem um prazo de duração de 11 meses, e nesse 11 meses você tem que realizar. Então, você tem que definir, etapa por etapa, o que vai ser feito até a conclusão do projeto. Tá? No caso em que a entidade proponente seja uma organização pública ou privada, lembra que nós falamos que tem bibliotecas comunitárias que não têm personalidade jurídica, ela não tem um CNPJ. Então, como ela não tem um CNPJ, o que ela faz? Ela vai se associar, vai criar uma parceria com uma outra entidade que tenha personalidade jurídica, que tenha CNPJ, que tenha uma constituição legal, né, estabelecida. Então, para isso, né, vai ser preciso que essa entidade ela tenha uma carta de aval, de endosso da biblioteca, né, da gente explicando que essas bibliotecas para quais os projetos se destinam. Tá? Então, é uma carta de consentimento, né, e nesse caso específico, favorável ao projeto, etc. Tá? No caso, por exemplo, o nosso edital, ele permite que você apresente um projeto completamente novo, inédito, que não existe, né? Ou um projeto que já exista, que já está em funcionamento, já está em andamento um projeto, mas o projeto você quer dar continuidade àquele projeto e você apresenta esse projeto nesse concurso do Iberbibliotecas. Nesse caso, se o seu projeto já estiver em execução, você vai anexar documentos que demonstrem esse desenvolvimento, qual é o estágio do projeto, o que já foi feito, né, para que você demonstre exatamente que é um projeto que já está em execução. No máximo, três anexos, não mais que isso. Bom? Aí tem uma situação diferente nesse 8º concurso. Nos nossos concursos, você inscreve, faz a inscrição, se arrependeu, já era, meu amigo, vale o primeiro, não tem mais jeito. Nesse caso, desse 8º concurso, tem uma exceção. Qual é a exceção? A exceção como esse edital ele foi reformulado, como já expliquei para vocês, para atender a situação que a gente agora está vivendo com a pandemia do Covid-19, nesse caso específico, aquelas pessoas que já tivessem inscrito projetos em outra categoria, a categoria 2, 3 ou 4, não é? Que eram as categorias que já existiam, e que queiram agora aproveitar para apresentar um projeto na categoria 1, já que perceberam que não terão condição de realizar seus projetos nas outras categorias, em função da questão da pandemia, poderão fazer. Então, nesse caso específico, vai ser possível a substituição e aquele projeto anterior, em categoria diferente, será desconsiderado e você poderá inscrever seu projeto na categoria 1, tá? É só isso. Mas apresentou na categoria 1, apresentou agora, não pode mais modificar, viu, gente? Então, prestem muita atenção, olhem no site criteriosamente, leiam atentamente o edital. Se tiver qualquer dúvida, por favor, passe um e-mail para iberbibliotecas@serlac.org e que a gente vai responder para vocês. Obrigada, Ana Maria. Então, gente, processo de seleção. Vou fazer um resumo, porque esse processo aqui é responsabilidade do Conselho Intergovernamental, ok? Então, etapa 1, verificar o preenchimento dos requisitos de todas as propostas recebidas. Neste caso, nós verificamos que todas as propostas tenham todos os documentos e que os projetos respondam às categorias que nós já falamos, ok? Etapa 2. O ponto focal do Brasil realizará uma pré-seleção. Aqueles projetos
que tenham uma pontuação de 7 ou maior, eles ficarão pré-selecionados e passarão à etapa 3, e cada um dos projetos pré-selecionados e aqueles apresentados diretamente pelos pontos focais serão avaliados por 2 membros diferentes do Conselho Intergovernamental. Nesta etapa, os projetos já têm 3 pontuações. A média dessas pontuações é a pontuação final, ok? Nesta etapa de avaliação, será incluído mais um critério para a ponderação final dos projetos, consistindo em aumentar até 1 ponto os projetos realizados por 2 ou mais países ibero-americanos. Então, gente, por exemplo, eu sou do Brasil, eu apresento um projeto com México. Esse projeto tem na pontuação final 8. Com esse ponto de mais, ele tem 9 pontos, ok? Fica com 9 pontos. Vencedores. Haverá pelo menos um projeto vencedor por membro ativo do programa, desde que o projeto atenda às condições técnicas e de qualidade estipuladas nos termos do presente concurso, ok? Então, neste caso, o Brasil pelo menos terá um, mas podem ser mais, ok? Critérios de avaliação. Pertinência, 3. Relevância para a população, 5. Capacidade técnica, 1. Orçamento ou viabilidade desse orçamento, 1. E total, 10 pontos. Ok, Ana Maria. Apoio econômico. Por que é tão importante esta bolsa? Olha, vocês estão percebendo aí na tela que nós temos um valor destinado, $265 mil norte-americanos, para a realização do 8º concurso. Paulina falou em Conselho Intergovernamental, e a gente falou em dólar também, né? Então, a gente falamos também já em que os países podem aderir. Conselho Intergovernamental, o que é? Justamente, o Conselho é composto por os países membros, né, que se reúnem e tomam as decisões, não só a respeito desse edital, mas de outras linhas de ação, do uso do orçamento. Esse orçamento o quê? Esse orçamento é uma bolsa que é gerada, né, um fundo, que é resultado da contribuição de todos os países para o programa. E essa contribuição, então, ela é distribuída nas várias linhas de apoio, as várias linhas de ação que o programa tem, voltado para as bibliotecas públicas e comunitárias dos seus membros, não é? Então, o Brasil é um membro ativo, então tem direito a isso. A quantia de ajuda para entregue ao projeto, ela tem 2 características. Tem os projetos, que a Paulina já até adiantou, o projeto individual, que é um membro que apresenta o projeto. Então, por exemplo, é uma biblioteca do Brasil que apresenta o seu projeto. Ou, aí, nesse caso, o valor máximo é de $15 mil por projeto. Né? E tem o caso em que o projeto ele é realizado por 2 ou mais países, ou seja, então uma biblioteca do Brasil se associa com uma biblioteca do outro país membro. Nós temos um caso concreto, que foi o caso das bibliotecas da Paraíba, que se associaram a bibliotecas da Espanha e realizaram um projeto, e em vez de receber o valor de projeto individual, elas vão receber o valor duplo, ou seja, $30 mil. Né? Então, veja que pode ser bastante interessante você criar essa possibilidade de se associar com outro país e, portanto, além de você trocar informações, você tem intercambiar experiências, né? Porque, além disso, vocês ainda vão receber um recurso superior para realizar esse projeto. O recurso, isso é muito importante que a gente diga aqui, que esse recurso aqui é um recurso que se destina exclusivamente ao desenvolvimento de projetos e não poderá ser utilizado para despesas fixas da entidade. Ela não pode ser utilizada para despesas administrativas, não pode ser utilizada para pagamento de pessoal da biblioteca, né? Então, não vale comprar água para o pessoal beber, não vale comprar papel para xerox, não vale.
e nem pagar o salário dos funcionários da biblioteca. Tá? Então, não pode pagar imposto, enfim, nada dessas despesas correntes do funcionamento da biblioteca não poderão ser utilizados ou custeados com o recurso do 8º concurso. Então, o que eu posso... Como eu posso gastar esse... Eu tenho Bom, cada entidade, né? Agora, assim, aí, mas além dessa questão, tem a questão da contrapartida, né? Que, Paulina, você quer falar um pouquinho sobre essa questão da contrapartida? Sim. Bom, antes, lembrem que todas as perguntas que vocês tenham podem ser encaminhadas pelos comentários do Facebook, ok? Ok, então, contrapartida. Cada biblioteca ou entidade contemplada deverá contribuir com uma contrapartida mínima ou porcentagem de financiamento próprio, correspondente a 20% do total do projeto. Se poderá destinar a qualquer tipo de despesa, sempre que esteja contemplada no projeto apresentado e se justifique documentalmente. Então, vamos fazer uns exemplos, porque esse aqui é difícil, né? Então, temos um exemplo de contrapartida de um projeto individual, até $15.000. Valor total do projeto é de $18.000. Valor solicitado a Iberbibliotecas é de $14.400. É de ser máximo 80% do valor total do projeto, ok? E o valor da contrapartida vai ser de $3.600, mínimo 20% do total do projeto. Pode ser mais, mas neste caso é de 20%, ok? Isso aqui é muito importante, viu, gente? Tem que ficar muito claro que aquilo ali é o valor, quando você pensar em termos do valor total do projeto, em cima desse valor total é que você vai definir 80% e 20%. 80% será da biblioteca proponente e 20% será... 80% será do programa Iberbibliotecas e 20% da biblioteca proponente. Perfeito, exatamente. Então, exemplo de contrapartida de um projeto apresentado por 2 ou mais países. Lembrem que é até $30.000. Então, tem um valor total do projeto de $41.000. Valor solicitado ao Iberbibliotecas é de $30.000. Esse valor não deve exceder $30.000. Neste caso, o valor solicitado a Iberbibliotecas corresponde a 75% do valor total do projeto. Então, o valor da contrapartida é de $10.000. Neste caso, a entidade contribui com 25% do valor total do projeto. Então, pode ser menos, a entidade pode contribuir com mais dinheiro, mas 20% mínimo, ok? É importante vocês perceberem, porque, na verdade, o que acontece? Como o máximo que o Iberbibliotecas poderá dar é $30.000, se o seu projeto for, né, for um projeto mais caro, você certamente vai ter que contribuir mais, porque nós só poderemos dar $30.000. Então, provavelmente, a sua contrapartida vai ser maior do que 20%. O que ela não pode ser é inferior a 20%. Isso ela não pode acontecer, tá? Porque a gente tem um valor máximo que a gente pode conceder a um projeto. Bom. Obrigada. Ana Maria, a seleção dos projetos e a distribuição orçamentária, como é isso? Olha só,
A Paulina já falou para vocês, eu também falei com vocês, por que é importante que vocês se associem ao programa, porque de imediato, você já de saída, já cada membro tem direito a um projeto. Né? Então, cada um dos países e cidades que compõem o Iberbibliotecas, as suas bibliotecas públicas, comunitárias e populares, né, elas podem apresentam seus projetos, aquele projeto melhor avaliado de cada um dos membros já é receptor da bolsa para a realização do seu projeto. Né? Então, de imediato, nós vamos selecionar 11 projetos, né? Um de cada país membro, com 15, mas vocês sabem, se vocês olharem lá no site www.iberbibliotecas.org, vocês vão perceber que nós temos mais do que 11 membros. Mas por que a gente fala sempre membro ativo? Porque tem vários países que estão em processo de adesão, então países que ainda estão se aproximando do programa, alguns já até formalizaram o pedido, mas ainda não cumpriram todos os demais requisitos. Então, no momento, o Iberbibliotecas tem 14 membros, mas desses 14 membros, 11 estão na situação de membros ativos. Os outros 3 estão em processo de adesão, tá? Então, esses 11 membros têm direito a um projeto de até $15 mil, né? Então, são os melhores projetos avaliados de cada membro, já são selecionados automaticamente, né, nesse processo. Segunda etapa, nós temos a partir da segunda etapa, a partir desses 11, vamos classificar 7 projetos, e aí vamos classificar por pontuação independente de que país ou cidade seja. Aí entram aqueles 7 melhores no cômputo geral. Né? Vocês estão lembrando que para sair da pré-seleção, que é a primeira etapa, não é? Que é feita pelos pontos focais, no nosso caso, a gente avalia primeiro, nós avaliamos os projetos do Brasil, né? Então, nessa primeira etapa, já saem os pré-selecionados, todos os projetos que caminham, eles têm que ter um mínimo de 7 pontos, tá? Então, não haverá nenhum projeto que vai chegar lá na ponta com menos de 7 pontos. Então, os melhores pontuados, a partir depois desses 11, eles obedecendo apenas a ordem de classificação geral, vão concorrer a uma bolsa de até $10 mil. E, por fim, nós temos um orçamento de $30 mil, que a gente mencionou, que se por acaso 2 países queiram apresentar um projeto, como eu expliquei para vocês, o caso das bibliotecas da Paraíba, que desenvolveram um projeto com as bibliotecas da Espanha, né? Nós temos que ter um fundo reserva para a gente adicionar, porque se é só um país, ele ganha até $15 mil. Se são 2 países, até $30 mil, nós temos 2 vagas para dois projetos aí de mais países, então temos um valor adicional de $30 mil. Isso. Ok, gente. Então, data final de recebimento das propostas é 20 de julho. Publicação dos projetos vencedores é 20 de novembro. O início da execução dos projetos, dezembro de 2020. E o fim da execução dos projetos, dezembro de 2021. Lembrem que os projetos não podem durar mais de 11 meses. Pode ser menos, mas não mais, ok? Okay. Vocês estão lembrando, obrigada. Obrigada a todos e todas que assistiram aqui a nossa apresentação, né? E aí, então, agora, aí vocês, em caso de dúvidas, vocês já sabem, tem que passar um e-mail para o iberbibliotecas@serlauc.org e não deixem de consultar o site. Aí, nesse endereço aí, o www.iberbibliotecas.org/concurso de ajudas, vocês já vão entrar diretamente no texto em português do edital. Mas, como eu disse, façam um passeio pelo site. Espanhol é uma língua amiga,
não é? E aí vocês sempre pode utilizar o Google Tradutor, não é? E aí vocês façam um passeio pelo site, não é? E para observar outros projetos que foram utilizados em outras convocatórias e outras ideias que possam inspirar vocês, bom? E, enfim. Bom, então agora vamos responder algumas perguntas que vocês encaminharam pelos comentários do Facebook. Então, Ana Maria, pergunta Josivan de Oliveira. O que o projeto pode financiar? Equipamento de informática e tecnologia da informação? Eu só não ouvi direito o nome dele. Josivan? É isso? Josivan de Oliveira. Josivan. O projeto pode financiar equipamentos, sim. Mas desde que esses equipamentos eles estejam descritos, né, de acordo com os objetivos, as metas do programa, e dentro dos recursos que você vai receber. Não é? Então, você vai definir no seu orçamento o que você vai adquirir e por que vai adquirir. Agora, efetivamente, não pode ser um programa só compra de equipamentos, porque ele não vai estar dentro de nenhuma das nossas linhas, entendeu? O equipamento ele pode ser acessório para auxiliar na execução do projeto, mas os nossos projetos não tem nenhum projeto que seja aquisição de equipamentos, então ele não pode ser em si mesmo só para isso, tá? Ele pode eventualmente contribuir para atingir o objetivo. Lembra que eu falei que os objetivos gerais, os objetivos específicos e as metas, eles têm que estar muito bem relacionados com a categoria que você escolhe. Né? E uma coisa que talvez seja importante também se dizer é o seguinte: você só pode inscrever o projeto numa única categoria, não pode inscrever em duas categorias. Claro que às vezes muitas dessas categorias elas estão interligadas, então você efetivamente ao apresentar um projeto para uma categoria, você vai estar de alguma maneira cumprindo requisitos das outras categorias, mas você tem que escolher uma categoria principal, focar nessa categoria e definir seus objetivos gerais, seus objetivos específicos, suas metas, e como é que você vai comprovar a realização disso, porque tudo tem que estar ligado, tá bom? Então, pode comprar equipamento sim, mas desde que seja relacionado ao projeto que você está apresentando. Ok, obrigada, Ana Maria. Outra pergunta. Pergunta Júlia Sanches Viveiros. É possível que uma biblioteca pública apresente 2 projetos? Como acredito o 20% de contrapartida se meu projeto é de desenvolvimento virtual? Júlia, só pode apresentar um projeto. A sua biblioteca só pode apresentar um único projeto. Você vai ter que avaliar que projeto você acha mais relevante, né, e vai, então, apresentar esse projeto, né? E você também, você tem que perceber que se você for ganhadora, você só vai poder apresentar um outro projeto daqui a 2 anos. Então, você pode apresentar esse projeto, se for ganhadora, esse outro projeto que você quer apresentar, você deixa para que daqui a 2 anos você apresentar novamente. Mas, assim, você só pode apresentar um projeto só. E a questão da contrapartida foi aquilo que a gente disse, você tem um valor máximo, você vai poder, provavelmente, você ainda não sabe em que categoria você vai ganhar, se você vai ganhar na de 15 mil ou na de 10 mil. Então, isso vai definir a sua contrapartida também, porque o valor máximo do projeto define o valor máximo de contrapartida. O mínimo de contrapartida que é 20%. Você não pode ter menos de 20%. Né? Então, assim, se for um projeto de 15 mil, agora, o seu projeto ele pode não ter 15 mil, ele pode não ter 10 mil, ele é até 15 mil, até 10 mil dólares, entendeu? Você pode apresentar um projeto de 5 mil dólares, e aí você também terá uma contrapartida menor em relação a esse valor total do seu projeto. De qualquer modo, a gente falou assim, se porventura essas respostas que a gente der não for suficiente, vocês continuarem com dúvidas, não se esqueçam, iberbibliotecas@serlauc.org, porque às vezes aqui talvez nesse momento a gente não consiga
né, tirar todas as dúvidas, né? Então, se você persistir com a sua dúvida, você mande seu e-mail que a gente vai tentar responder novamente para você até você ter condição de ficar tranquila para ter capacidade de apresentar seu projeto sem nenhum problema. Ok, obrigada. Outra pergunta. Morgana Marcon. Tem que ter contrapartida do Estado ou município? Digitalização, acervos virtuais, pode? Morgana, querida, tudo bom? Um grande beijo para você aí no Rio Grande do Sul. Olha só, a resposta que eu vou lhe dar foi mais ou menos a resposta que eu dei para o Josivan. A digitalização em si, ela está relacionada com que meta? Você vai avaliar ali naquelas categorias que estão ali elencadas e de que modo a digitalização se insere, tá? Então, você vai construir seu projeto daquela forma. A contrapartida vai ser oferecida, se a biblioteca pública municipal e a biblioteca pública estadual, certamente o orçamento dela é um orçamento que vem do orçamento do estado ou do município, ela não tem um orçamento próprio, né? Ela não tem essa autonomia para isso. Então, provavelmente a contrapartida terá que ser bancada pelo orçamento do estado ou do município. O que a gente, às vezes, aconselha? Muito. Às vezes, as pessoas todas nos procuram e falam, mas se esse recurso entrar no orçamento do município, do estado, não vai chegar na minha biblioteca. Ok, então, a gente aconselha que as bibliotecas públicas e municipais se associem né, aí façam parcerias com organizações da sociedade civil, né, para que elas se responsabilizem pelo recebimento do recurso e repasse para a biblioteca. Mas, nesse caso, ela tem que estar totalmente envolvida com o projeto para aquela biblioteca. Ela vai estar realizando, ela vai receber aquele recurso para aquele projeto específico e, para tanto, a biblioteca vai referendar, vai avalizar e vai endossar, dizendo que aquela organização da sociedade civil está apta para receber e para apresentar o projeto daquela biblioteca. É isso. Qualquer outra coisa, você sempre já sabe, iberbibliotecas@serlaug.org ou o próprio ponto focal. Ok. Beijão, Marco. Biblioteca Firmo Cardoso escreve Coesia Apolário Bibliotecário. Podemos fazer um projeto de extensão com uma biblioteca itinerante já existente? Sim, Kézia, com certeza. Você pode fazer esse projeto itinerante com uma biblioteca que já exista, você só apresentar todos os documentos, né, de que ela, né, dessa biblioteca sem problema algum. Obrigada. Pergunta de novo, Júlia Santos Viveros. Sim, estou apresentando um projeto de biblioteca móvel, mas ainda não podemos sair na rua por causa do Covid. Qual é o prazo que eu tenho para executar ele? Olha só, a gente vai, a Paulina disse aqui, nós colocamos aqui na tela, o prazo de execução, o resultado deste concurso será em 20 de novembro. Né? Então, a execução está prevista para dezembro de 2020. Tá? Quer dizer, começar. A gente imagina, a gente quer ter esperança de que realmente até lá as coisas já estejam serenadas e a gente já tenha condição de realizar uma série de outros projetos. Por isso que nós ampliamos, modificamos o cronograma, né, desse edital. Tá? Então, o começo da execução dos projetos está previsto para dezembro de 2020 e você vai executar até dezembro de 2021. Então, você poderá criar um cronograma onde você vai dizer, olha, eu começo em janeiro, vou começar em fevereiro, né? Mas você tem que lembrar que em dezembro de 2021 tem que terminar. Então, você tem que adequar seu cronograma para que em dezembro de 2021 você tenha realizado todas as suas as atividades previstas para o projeto. Veja bem, o projeto, ele não precisa em si ser um projeto terminativo, não é que ele precisa completar, você tem que concluir as metas que você se propôs para este período. Tá? Tanto é que temos projetos que já estão em andamento e que vão fazer outras atividades e que provavelmente continuarão a existir mesmo sem o auxílio do Iberbibliotecas. Não é? Então, assim, é um projeto que poderá continuar, você ter continuidade. Você tem que
se preocupar em comprovar a realização daquelas metas, dos objetivos que você se propôs neste período de tempo. Então, você pode eventualmente começar em janeiro, começar em fevereiro, mas tem que terminar em dezembro todas as metas e todos os objetivos que você propôs. Paulina, sem som. Desculpa. Biblioteca José Pontes Pinto. O projeto pode incluir aquisição de livros para doação? Bom, depende. Depende de como vai ser o seu projeto. Por exemplo, é um projeto de extensão? Para quem que você vai doar esses livros? Entendeu? Quer dizer, veja bem, a questão dos livros vai entrar do mesmo jeitinho que o Josivan, aquela questão do Josivan para os computadores. Nós não temos nenhuma linha, nenhuma das categorias nossas de aquisição de acervo, de aquisição de equipamento. Não existe. Nós temos linhas, categorias que são muito específicas. Projetos para a época de pandemia, né? Projetos de extensão, projetos para atingimento dos organismos ODS, né? E para fortalecer redes de bibliotecas. São essas nossas linhas, categorias. Então, nessas categorias, você tem que mostrar como essa aquisição de livros para doação, ela se enquadra em uma dessas categorias aqui. De que modo essa compra de livros e doação vai atender as categorias que nós temos aqui elencadas. Uma vez que você defina isso claramente e mostre a correlação entre objetivos específico e metas, enfim, você pode, eu acho que sim, não há nenhum problema. Ok, obrigada, Ana Maria. Pergunta Tânia Oliveira. Se uma biblioteca especializada em cinema fizer um projeto de cunho social, levar cinema nas periférias, por exemplo, poderia ser considerado? Olha só, o nosso projeto, o nosso programa, o programa é bibliotecas mesmo. Ele é voltado para bibliotecas públicas, comunitárias e populares. Aliás, até cabe aqui uma explicação. No Brasil, nós falamos em bibliotecas públicas e bibliotecas comunitárias. Bibliotecas populares é uma biblioteca característica da Argentina, que não temos aqui no Brasil. Mas como a gente faz esse esforço no sentido, inclusive, de intercambiar, que os países trabalhem juntos, trabalhem uns com os outros. Então, a gente sempre menciona também as bibliotecas populares, porque, eventualmente, uma biblioteca pública do Brasil pode trabalhar com uma biblioteca popular da Argentina. Tá? Então, isso aqui é só um parênteses falando isso aqui. Mas, voltando à sua questão da biblioteca, nós trabalhamos com bibliotecas públicas e bibliotecas comunitárias que atuem como bibliotecas públicas. O que nós entendemos por biblioteca pública? Nós entendemos por biblioteca pública aquela definição clássica que a Unesco, no seu manifesto, define. Aquela biblioteca de acesso público e democrático, restrito para todas as pessoas, acervo de todos os assuntos, né? Então, assim, você tem uma biblioteca especializada em cinema, ela, por mais que ela atue como uma biblioteca pública no sentido de acesso público e de empréstimo, na verdade, ela não é uma biblioteca pública, porque ela só trabalha com cinema. E a biblioteca pública, no sentido que compreendemos, é aquela biblioteca que trabalha, é aquela biblioteca com todos os assuntos, generalista. Ela não é uma biblioteca especializada. Tá? Agora, o que você pode acontecer? A biblioteca pode se associar a uma biblioteca pública. Se ela se associar a uma biblioteca, ela vai entrar naquela categoria de associação, sistemas de bibliotecas que se associam a outra biblioteca. Então, se uma biblioteca, sua biblioteca se associar a uma biblioteca pública, uma biblioteca comunitária, e aí sim, aí sim você pode apresentar o seu projeto. Obrigada, Ana Maria. Ana Maria pergunta: a contrapartida só pode ser em dinheiro? Sim. Exatamente, a contrapartida é uma contrapartida monetária. Né? Mas como é que você vai também estabelecer essa contrapartida? Pode ser, ela é monetária, mas você quantifica
no sentido de você pode definir que são materiais ou pessoas que você está contratando para trabalhar no projeto, por exemplo. Nós dissemos que não poderia ser utilizado, por exemplo, para você pagar despesas correntes. Despesas correntes, qual seja, de pessoal, né, que trabalha já na biblioteca, ou de gastos cotidianos, administrativos, taxas, impostos, papel, lápis, tinta da impressora, etc. Né? Você não vai poder utilizar. Mas você pode, por exemplo, utilizar o recurso, você poderá pagar para uma pessoa de fora que vai trabalhar naquele projeto, um oficineiro, um consultor, não é? Você pode também, você tem material, por exemplo, a biblioteca já adquiriu um material específico para esse projeto, não é? Então, você já adquiriu esse material, pode ser quantificado, né, monetarizado, né, em valor, e esse valor, agora, o importante é que o valor tem que corresponder a 20%, e você tem que comprovar isso, porque, veja bem, o orçamento, que nós estamos falando de orçamento, esse orçamento todo tem que ser comprovado. Todas as despesas têm que ser comprovadas por meio de notas fiscais, recibos registrados, não é? Então, tudo isso vai ter que ser, essa prestação de conta, ela é bastante criteriosa, bastante, assim, exigente, onde você tem que comprovar que realmente você utilizou aquele recurso para realizar o seu projeto. Então, você tem que verificar como é que você vai monetarizar eventualmente, esse pessoal e esse material para que você possa efetivamente comprovar que você cumpriu com os 20% da contrapartida. Obrigada. Tatiana Stock pergunta: gostaria de saber sobre a questão de período para implementação do projeto para os que têm cunho online. Tatiana, o período de execução é o mesmo, tá? Inclusive, estamos mantendo aqui na tela para as pessoas verem. Uma vez que seja divulgado o resultado final do concurso com os projetos vencedores, o projeto pode iniciar a execução dele a partir de dezembro de 2020 e finalizar em dezembro de 2021. Eu volto a dizer, o projeto, nós, do IBER Bibliotecas, com o 8º concurso, nós estamos apoiando financeiramente, né, a execução de um projeto durante 11 meses. Esse projeto ele pode ter continuidade, ele pode, na verdade, já existir antes e pode continuar a existir depois, independente do IBER. A nossa ajuda é de 11 meses. A ajuda que o IBER Biblioteca vai dar é para uma realização. Então, nesse período de 11 meses, você tem que definir quais são as metas, quais são os objetivos que você quer atingir relacionado com o recurso que você está recebendo. Você vai receber um recurso que pode ser $15 mil, $10 mil, eventualmente $8, $6 mil, de acordo com o seu projeto. Então, e nesse período de 11 meses, o que você vai fazer com esses $6 mil, com esses $10 mil, com esses $15 mil? O que é que eu vou fazer? Você vai fazer isso. Então, é isso que você tem que comprovar. Então, independente dele ser online, de repente ele vai continuar, mas o aporte financeiro do IBER é para esta realização nesse período de tempo. Depois, oxalá, eu desejo muito sucesso, que os projetos continuem a caminhar, que a partir do apoio do IBER, os projetos tenham muito sucesso e possam conseguir outras fontes de financiamento também. Obrigada, Ana Maria. Margot Trinidade pergunta: em 2018, enviei projeto, porém não foi aprovado. Irei adequá-lo para este ano. Existe a possibilidade que vocês me esclareceram o porquê dele não ter sido aprovado e se eu posso reutilizá-lo fazendo as adequações necessárias? Olha, nesse seu caso específico, eu vou solicitar que você passe um e-mail para o iberbibliotecas@serlauc.org, né? E aí você faz a pergunta, porque aí você vai falar especificamente qual é o seu projeto, e a gente pode verificar isso, né? Na medida de a gente verificar, porque assim fica difícil aqui agora para a gente te dar uma resposta que seja satisfatória. Agora, nada impede que você apresente outra vez, você pode elaborar,
de qualquer modo, aquilo vale aquela sugestão que nós estamos vindo fazendo o tempo inteiro aqui nessa nossa conversa de hoje à tarde, não é? É que façam uma pesquisa nos projetos que foram aprovados, verifiquem que características eles têm, porque de repente isso pode ajudar você a pensar o seu projeto, não é? Agora, de todo modo, passa um e-mail para nós, que aí nós vamos olhar especificamente o seu caso e vamos te dar uma resposta que possa te ajudar e quem sabe você, esse ano, seja contemplado. Ok. Ana Maria, temos outra pergunta, mas está no espanhol. Habla espanhol. Las bibliotecas escolares sabemos que no son públicas, sin embargo, la comunidad cercana acude a ella. Además, que los usuarios son localizados especificamente. ¿Pueden participar? Bom, eu vou até traduzir para o conjunto aqui da população. É uma pergunta em espanhol que está vindo perguntando que as bibliotecas escolares, elas sabem que não podem participar. No entanto, elas fazem serviços de bibliotecas públicas, elas atendem usuários das redondezas, né, cercanias das redondezas da escola. A questão toda, a gente volta para aquela questão do cinema também, das bibliotecas especializadas. Aqui no Brasil, as bibliotecas escolares, de modo geral, elas não atendem ao público em geral, ela atende o público da escola, às vezes os pais, os alunos, os professores, os familiares dos professores. Em alguns casos, sim, temos algumas bibliotecas escolares que elas atendem, mas o próprio acervo da biblioteca escolar, ela também é específico. Ela normalmente, o acervo da biblioteca escolar, ela se restringe muito a um acervo didático. Então, não é uma biblioteca que ela tem um acervo que atenda ao conjunto da população. Ela tem um objetivo muito específico. Por outro lado, as bibliotecas públicas têm carência de recursos. Então, ao definirmos que esse é o nosso papel de atuar com as bibliotecas públicas, realmente o nosso público-alvo, por excelência, são bibliotecas públicas, né? Então, ainda que uma biblioteca escolar esteja funcionando como biblioteca pública, ela não é, na sua totalidade, uma biblioteca pública, principalmente aqui no Brasil, né? Eu sei que em alguns países a coisa não funciona assim. Há algumas bibliotecas que são bibliotecas escolares e públicas, então elas têm essa dupla característica de funcionar também como biblioteca pública e biblioteca generalista com acervo global, tá? No caso do Brasil, não é o caso. E também tem a questão da circulação, que como a biblioteca escolar, normalmente ela fica dentro de uma escola, por isso que o público aqui de circulação da biblioteca escolar no Brasil normalmente é muito restrito, porque para você evitar que a escola esteja aberta para a circulação de pessoas estranhas à escola, pessoas que não sejam da escola, tá? Então, assim, eu estou respondendo em português, mas aí qualquer coisa, né, Paulina, você responde em espanhol explicando essa situação, tá bom? Tá bom, perfeito. Ana Maria, algumas pessoas falam que um projeto é muito pouco para o Brasil. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim. O que acontece é o seguinte, o Iberbibliotecas é um coletivo de países, todos eles com com os mesmos interesses, com as mesmas responsabilidades e com os mesmos objetivos. Não é? Então, depois de muitas discussão sobre isso, o Conselho Intergovernamental, em reunião, definiu que seria interessante que a gente tivesse pelo menos um projeto por país. Cada país do Biblioteca que contribui com cota de participação para o fundo, para essa bolsa geral, para o fundo geral que define, né, o nosso orçamento. Então, cada país vai ser... Mas a partir daí, a partir desses 11 projetos, que é um para cada país membro, nós temos 7 vagas que são para o total de todos os membros.
né? Claro que o Brasil é um país muito grande, por isso é que eu insisto que talvez seja o caso de vários estados considerarem a possibilidade de solicitar adesão ao programa, porque na hora que o Estado solicita adesão ao programa, ele não vai concorrer com o restante do Brasil, e ele já vai ter de saída, pelo menos, um projeto garantido para ele. Então, isso é importante, não é? Porque nós estamos falando aqui desta linha de ação especificamente, que é o 8º concurso de ajuda, mas nós temos várias outras linhas. Esse ano, por exemplo, nós vamos investir muito na linha dos cursos online, porque nós temos a linha do estágio presencial, a bolsa de intercâmbio, mas essas duas linhas de ação, elas estão prejudicadas nesse momento em que a gente está vivendo, onde que a maior parte dos países nem estão recebendo pessoas de outros locais. Então, assim, a mobilidade, né, está bastante prejudicada. Então, nós vamos investir bastante nos cursos. Também, o número de vagas para participar dos cursos está relacionado aos países participantes. Então, cada país recebe um montante. Então, se você é membro, você já vai receber de imediato um X número de vagas nos cursos de qualificação para o pessoal que trabalha em biblioteca pública e comunitária. Então, assim, o que eu aconselho é que os estados façam, talvez o momento seja um momento difícil que nós estamos vivendo, né? A gente vinha trabalhando até nesse sentido, mas agora a gente sabe que os recursos estão escassos, que nós estamos vivendo uma situação difícil, né? De calamidade pública, de calamidade sanitária, mas acontece que fique aí no horizonte de vocês essa possibilidade de pleitear junto aos seus dirigentes municipais, seus dirigentes estaduais, a possibilidade de aderir ao programa em bibliotecas e já garantir de imediato uma vaga nesse concurso de ajudas. Ok, obrigada, Ana María. Para Minerva Hernández, quien nos preguntaba sobre las bibliotecas escolares y no respondí, lo siento, en español. Efectivamente, como hablaba Ana María, las bibliotecas escolares no pueden participar de forma directa en la convocatoria, pero siempre hay la posibilidad de aliarse con una biblioteca pública o comunitaria para poder participar y que en este caso se vean beneficiadas las dos bibliotecas. Como Iberbibliotecas es un programa dirigido a bibliotecas públicas o comunitarias, en cualquier proyecto que se presente se debe ver beneficiada uno de estos dos tipos de bibliotecas. Entonces, nuestra invitación es que las bibliotecas escolares, tanto de Brasil como de los demás países de Iberoamérica, se alíen con bibliotecas públicas y comunitarias de los países que hacen parte de Iberbibliotecas. ¿Ok? Bom, Ana Maria, última pergunta. As pessoas perguntam se temos exemplos sobre projetos que tenham sido feitos por dois ou mais países. Você lembra algum? Sim, eu mencionei aqui, tem o Brasil, duas bibliotecas da Paraíba se aliaram à Espanha, a Bibliotecas da Espanha, para realizar um projeto de intercâmbio de experiências, né? E foi muito exitoso, e foi escolhido, né? Enfim, os programas são os mais variados possíveis, mas todos eles têm a ver com as categorias. Por exemplo, a categoria de rede, por exemplo, já é uma categoria por excelência que já leva a isto, a essa questão da parceria, né, da associação entre países. Né? Se você pensar que, por exemplo, nessa categoria de fortalecimento de redes, você tem desenhos de planos estratégicos, né? Estudo de valor das bibliotecas, por exemplo, o impacto. A Biblioteca de Navarra, na Espanha, tem um trabalho muito, muito interessante sobre o impacto social e econômico das bibliotecas na vida das pessoas. Por exemplo, uma biblioteca brasileira poderia se tentar fazer uma associação com a Biblioteca de Navarra, estou só aqui dando um exemplo, gente, não é? Para tentar fazer uma avaliação
de um estudo de valor do impacto social e econômico da biblioteca, daquela biblioteca naquela comunidade específica, não é? Então, por exemplo, aqui em Brasília, né, que é o Distrito Federal, que tem, então, assim, você perceber, por exemplo, qual é o impacto social e econômico que as bibliotecas do Distrito Federal têm, por exemplo, na população do entorno do Distrito Federal, nas cidades que estão no estado de Goiás, mas que praticamente se servem, né, dos serviços de Brasília e que, portanto, também comparecem às bibliotecas do Distrito Federal para fazer uso dos seus serviços. Por exemplo, é só um exemplo. Então, quer dizer, você poderia ver isso, essa é uma possibilidade. Eu estou falando aqui um estudo de valor de bibliotecas. Avaliação de serviços, o plano de apoio à leitura, enfim, isso aí, quer dizer, tem 1000 possibilidades de você. O importante é o seguinte, é você estabelecer, você já tem contato, não tem contato, você começar a fazer estudar, perceber, entrar nos sites de biblioteca dos países da Iberoamérica, verificar isso, porque aí com isso você vai ver quais são as bibliotecas que têm algum projeto que seja interessante. E aí verificar qual é a possibilidade de você fazer algum contato com essas bibliotecas e apresentar um projeto em comum. E não se esqueçam, hein, gente, dúvidas, iberbibliotecas@serlau.org, tá? Ou seja, teve uma dúvida, se lembrou de alguma outra coisa, a resposta não atendeu exatamente, porque nós também aqui estamos, né, você pelo e-mail, a gente vai ter condição também de avaliar melhor e talvez buscar outras informações que aqui no momento a gente está sem. Então, a gente vai fazer uma pesquisa e vai ter condição de dar um retorno para vocês com mais substância, né, que talvez satisfaça mais a necessidade de cada um de vocês. Tá? Ok. Muito obrigada, Ana Maria. Acho que não temos mais tempo, mas estamos muito felizes por esta live. Obrigada pela participação de todas e todos. Obrigada, Ana Maria, pela sua participação. Muito grata por este espaço. Eu quero assim, aproveitar aqui, né, para fazer as nossas despedidas. Foi uma experiência muito interessante, né? Foi uma primeira live que nós fizemos. Isso foi uma coisa também, uma consequência dessa situação de pandemia, que nos obrigou todos a ficar dentro de nossas casas, aqueles que puderam, né, e fazer esses exercícios de comunicação, de interlocução por meio, né, da internet, né? E, então, assim, quero dizer o seguinte, que as bibliotecas têm um papel muito, muito importante, cada vez mais importante, no mundo onde a gente vê a disseminação de fake news, né? No mundo onde a exclusão digital é gigantesca, que a gente percebeu exatamente isso com a pandemia, que muitas pessoas não tinham acesso a esse número de cursos online, de programas online, essa participação cultural fantástica, de filmes por streaming, etc., não é? Enfim, essa exclusão digital, ela é gritante nos nossos países. Então, nós precisamos tratar delas, e as bibliotecas têm um papel muito importante de acolhimento e, né, disseminação de informação correta, né, e de ser um porto seguro para as pessoas. Né? Eu quero agradecer muito, muito mesmo, em especial a Paulina Castanheda, pela companhia nessa apresentação, mas principalmente pela sua inestimável colaboração de antes, pela sua dedicação, pela sua competência, pelo seu esforço fantástico em falar português, não é? E eu não posso esquecer também, né, o suporte para que isso acontecesse, né, do Juan de Frono, que não está aqui não está aqui com a carinha dele para nós vermos, mas o Juan de Frono e o Edwin Munhoz, desde Colômbia, nos deram todo o apoio para que a gente estivesse chegando junto a vocês. Muito obrigada, rapazes. Quero aproveitar também para agradecer o apoio do secretário técnico, Francisco Taine, que à frente da unidade técnica do programa Iberbibliotecas garante o lastro para nossas atividades, nossas ações. Obrigada, Francisco. E quero deixar também meu muito obrigada para a equipe da coordenação geral do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, Marcos Rocha, Mariângela Andrade,
Patrícia Tavares, muito bom contar com vocês sempre. Tá? Também um agradecimento para minha diretora do Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, Ana Cristina Araruna, que dá um apoio muito grande para o Iberbibliotecas. Né? Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente. Não se esqueçam, nós estamos disponíveis para vocês sempre. O nosso e-mail é esse aí, iberbibliotecas@serlaug.org, o nosso site www.iberbibliotecas.org/concurso de ajudas. Vocês entram diretamente nesse concurso, mas sem a barrinha, vocês podem visitar o site, né? E a gente promete que em breve nós estaremos com ele também bilíngue. Tá? Muito obrigada a todos vocês, uma ótima tarde, um ótimo resto de semana, e que a gente consiga sair dessa situação difícil e tirando delas lições proveitosas, mas que a gente realmente vai passar por isso. Axé, gente. Ana Maria, antes de terminar, eu gostaria também de agradecer por seu maravilhoso trabalho na presidência do Iberbibliotecas, que foi muito fundamental para o crescimento do programa. Então, desde a unidade técnica do programa, muito obrigada. Estamos muito felizes de trabalhar com você. Obrigada a vocês. Obrigada a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.